nação celeste, bora que bora, iniciar cedo, né? Pois é, os trabalhos, eles obrigatoriamente precisam ser iniciados cedinho nesta terça-feira, dia 6 de janeiro, porque nas últimas horas está pipocando muitas notícias envolvendo o Maior de Minas. Nas últimas horas, de segunda, dia 5 e as primeiras desse dia 6... rapaziada, a demanda foi tão grande que eu precisei chegar cedinho, então bora para mais um conteúdo aqui para vocês. Já peço, nação celeste, antes de mais nada, já sabe, né? Aquele likezão mais do que humilde, a meta é de 500 joinha. Eu conto com a sua ajuda, até porque a gente não está habituado a subir o vídeo, né, nesse horário, então vou precisar da sua ajuda para deixar o like e o YouTube recomendar para mais cruzeirenses. Já hypa também o nosso conteúdo, é uma forma do YouTube encontrar mais apaixonados pelo Maior de Minas aqui na plataforma. Se inscreva, comente e também compartilhe aqui o nosso conteúdo. E já vou avisando, tá? Durante a gravação desse vídeo já surgiu novas informações, então já também ative aí o sininho de notificação, porque teremos mais conteúdos, provavelmente ainda nessa manhã de terça-feira. Primeira info, nação celeste. A passagem de Rodrigo Pelaipe chegou ao fim do Cruzeiro, tá? O profissional que trabalhava na área de scout do clube foi demitido, né? O nome já indica, ele é filho do Paulo Pelaipe, que saiu para o Grêmio. O Pelaipe, dentre alguns motivos, gostou da opção de ir para o Sul para ficar mais próximo da mãe, já tá com uma idade bem avançada, lá seus 90 e poucos anos, e aí ele meio que uniu o útil ao agradável, né? Cruzeiro, de início, tinha prometido que não demitiria o profissional, até porque o Rodrigo, ele foi importante na chegada de alguns jogadores no Cruzeiro, ele participou de algumas negociações, dentre elas, só pra gente poder citar, Caio Jorge e também Neiser Vidia Real, além do Arroio, tá? Mas, na reapresentação dessa última segunda-feira, né, a segunda leva dessa pré-temporada que se reapresentou nesta segunda, o Cruzeiro informou ao profissional que ele já não fazia mais parte dos quadros de funcionários do clube, tá bom? Passei a limpo não só a informação, mas alguns contextos que eu achei aqui bem interessante. Vamos lá, nação! Informação envolvendo o Campeonato Mineiro. Já tenho duas notícias aqui para vocês dessas palhaçadas que acontecem, né, de alteração ou de data, ou de horário, ou de local, enfim. A Federação Mineira de Futebol alterou o horário do clássico contra o Atlético nesse Campeonato Mineiro, tá? O clássico tá marcado lá próximo do início do Campeonato Brasileiro, né? No dia 25 deste mês. Inicialmente estava para as 16 horas, jogou-se agora esse jogo para as 18h30, tá? Aliás, 18 horas cravado, tá? Mando da equipe do Clube Atlético Mineiro. Jogo na Arena Meu Rival Venceu, então temos essa pequena mudança, né, digamos assim, e está pontuada aqui com vocês. Outra alteração que teve, eu preciso passar limpo aqui também com vocês, nação celeste, é envolvendo o confronto contra a Tombense. A Tombense solicitou a alteração do local da partida, que inicialmente, por óbvio, seria em Tombos, vai ser em Uberlândia, tá? Informação da Itatiaia, a Tombense estuda mudar o palco do jogo contra o Cruzeiro, marcado para o dia 14 de janeiro. É a segunda rodada do Campeonato Mineiro. O jogo, marcado para as 19 horas, tende a ser mandado para Uberlândia. Então é uma possibilidade que, se for concretizada, tem até a próxima quarta, uma semana antes do jogo, para que aconteça. Bora agora de Pedrinho Fu Pistola, nação. Porque essa reapresentação, ela não serviu apenas, né, para os jogadores conhecerem a nova comissão técnica, mas também serviu para o Pedrinho simplesmente, rapaziada, mexeu, eu diria, um pouquinho mais com o ego dos flamenguistas, né? Eu, humildemente, diria que eu talvez tenha sido o primeiro a falar sobre essa expressão. Ela anda durante algum tempo na boca de vocês, torcedores, de alguns jornalistas que cobrem o Cruzeiro, e é uma expressão que pegou, né? O Cruzeiro, o Pedrinho, ele furou o ego dos flamenguistas, né? E olha só o que o Pedrinho falou aos jogadores na primeira conversa que ele teve com eles, né? Notícia da ESPN, tá? Mas o Samuel Venâncio apurou basicamente a mesma coisa. A representação do elenco do Cruzeiro nesta segunda foi marcada por uma conversa fechada entre o presidente Pedro Lourenço e os jogadores.
Entre outros assuntos, ele foi taxativo. Não vai vender nenhum titular para o Flamengo. O bate-papo frontal aconteceu diante, inclusive, de Caio Jorge, que tem sido alvo de forte cobiça por parte do Flamengo. E eu tenho certeza absoluta que o Caio Jorge não se sentiu constrangido, tá? Com essa fala do Pedrinho, porque desde o início a postura do Caio Jorge tem sido exemplar. Se de repente o Flamengo chegasse nos 50 milhões de euros, ele iria para o Flamengo sem problema nenhum, mas não foi o caso. E não sendo esse o caso, em nenhum momento ele pediu para sair, forçou a barra, fez corpo mole, falou-se, pensou-se em não se reapresentar ontem, como vários perfis dos flamenguistas no Twitter, no Instagram, achava que poderia acontecer. Muitos caíram no cavalo noticiando que ele reapresentou-se, inclusive. Então, assim, Caio Jorge, postura exemplar. Exemplar. Então, repito, muita gente pode imaginar que ele se sentiu constrangido, pô. Será que foi uma indireta pro Caio Jorge e o Caio Jorge se sentiu mal? Negativo, muito pelo contrário. Caio Jorge é um menino muito cabeça e principalmente ele e o seu staff tem muito carinho pelo Cruzeiro e muita, eu diria, muita admiração, tá? Por toda força, apoio, por confiar no Caio Jorge quando muitos não estavam confiando. Ele fica 1 ano e meio parado, rapaziada, no futebol europeu, com uma lesão seríssima. Então, assim, tem um carinho muito grande por parte de quem gera o Caio Jorge, do próprio Caio Jorge, com o Cruzeiro, com o Pedrinho, com a diretoria, com os jogadores, com o clube, com a torcida, com a cidade. E aí, nação, o complemento disso, tá? Que eu acho que é importante. O Samuel Venâncio comentou algo que eu acho que merece, né, um recomentário aqui com vocês. Ele pontuou o seguinte, o Samuca: o Caio Jorge tem contrato longo com o Cruzeiro e o clube está disposto a fazer um reajuste salarial se necessário. E esse comentário vai em cima da proposta que o Flamengo fez, né, pro Caio Jorge, diretamente para ele, que foi praticamente mais do que dobrar o salário que ele atualmente tem no Cruzeiro. Aí, continuando, a diretoria do Cruzeiro entende que o atleta é peça fundamental e que o mercado atual está inflacionado, dificultando a reposição à altura. Isso aqui pra mim, rapaziada, é uma análise que merece aplauso. Aqui a diretoria do Cruzeiro convence a mim, a você, a qualquer cruzeirense de que rejeitar as propostas do Flamengo era fundamental. Porque, rapaziada, vamos supor que o Flamengo pagasse 40 milhões de euros. Vocês acham que a gente conseguiria com esse valor achar um jogador à altura para chegar, se adaptar, para entregar basicamente os gols que o Caio Jorge entregou na temporada 2025, para ser impactante como tal, para ajudar o Cruzeiro em alguma conquista de título, tipo assim, em meses, por esse valor, dentro do salário que o Caio Jorge ganha atualmente, que é 1 milhão, 1 milhão e 200, rapaziada, estamos falando do atual artilheiro do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil. Não é qualquer bosta não, pô. Então, assim, eu entendo que os 50 milhões é um valor muito alto para um jogador como o Caio Jorge. Eu consigo entender. Só que eu consigo, principalmente, também entender o lado do Pedrinho. Que se ele não pede isso, como é que ele repõe essa saída? Rapaziada, o mercado, como aqui destacou uma apuração do Samuel Venâncio na visão da diretoria, está, sim, muito inflacionado. Qualquer bagre aí, rapaziada, você não paga menos que 5 milhões de euros, 6 milhões de euros. É por isso que eu disse no meu vídeo de mais cedo que, pô, o Cruzeiro poderia tentar trazer o Gustavo Scarpa, porque o Atlético tá pedindo 4 milhões de euros. 4 milhões de euros, você contrata um bagre seu time. O Cruzeiro tá pagando aí, rapaziada, entre valor pro Cerro Porteño e algum comissionamento, quase 2 milhões de dólares pro Chico da Costa. Então, essa resposta aqui me convence de que, mesmo com o Caio Jorge, vou bater na madeira, tá? Mesmo que ele tenha uma temporada muito abaixo da expectativa, cara, foi acertada a decisão aqui. Não dá pra ser engenheiro de obra pronta daqui a 10 meses, né? A gente tem que opinar agora. Pra opinar depois, aí é fácil. A coisa já vai ter acontecido pro bem ou pro mal. Mas analisando nesse momento, independente do que aconteça na temporada, a atitude acertadíssima. E aí, rapaziada, mais um complemento, tá? O Cruzeiro descobriu nessa reapresentação que, após o Cruzeiro ter recusado 2 propostas do Flamengo, a equipe carioca entrou em contato via Felipe Luiz com o jogador de forma direta, fazendo uma proposta salarial.
A ideia da diretoria dá para entender que era conturbar a mente do Caio Jorge para que ele de repente desse uma forçada na saída para a equipe rubro-negra, coisa que obviamente não aconteceu, né, para desespero da grande mídia do eixo. E aqui, segundo o GE, tem um destaque de que o Cruzeiro avalia, por conta desta ação, entrar na FIFA, acionando a equipe do Flamengo por assédio, né, a Caio Jorge. Então a possibilidade, que se acontecer não vai ser agora, mas é bem possível que, dependendo do que aconteça nas próximas semanas, o Cruzeiro via Pedro Lourenço tome essa atitude. Dá pra ver então que o Pedro realmente full pistola em alguns quesitos envolver esse assunto aí de Caio Jorge, negociação, enfim. Beleza, nação? E pra finalizar de vez, tá? Só mostrar uma imagem do Caio Jorge triste hoje na reapresentação. Dá pra ver o quanto ele está abalado de não ter ido ao Flamengo, né? Para o Flamengo. Como vários jornalistas flamenguistas deu a entender. Olha como é que ele tá triste. Alguém dá algum lance pro Caio Jorge, que pelo visto, rapaziada, essa chuva em BH que tá acontecendo nos últimos dias é através do Caio Jorge, que chorou todos os dias porque não foi pro clube da grande mídia. Olha que triste. Vamos lá, nação. Vamos para as próximas notícias. Bora falar aqui sobre Gerson, né? A gente tem falado do Gerson praticamente em todos os vídeos. E tem uma atualização que é importante, tá? Ela vem do Samuca e envolve duas ofertas ao Zenit pelo Gerson. O Cruzeiro está tentando atacar a contratação do Gerson, nação, em duas frentes. Bora entender isso aqui, tá? As conversas entre Cruzeiro e Zenit sobre Gerson estão intensas. É o que disse o Samuel Venâncio. Para desistir, só se o clube russo bater o pé em uma quantia muito elevada. Lá naquela casa dos 40 milhões de euros, né? Se o valor estiver dentro de uma lógica, o clube vai fazer muito esforço pelo atleta. Existe a possibilidade de envolver o Jonathan Jesus e fazer um complemento, mas também a hipótese de contratação sem envolver o zagueiro, mesmo que seja um caminho mais difícil. Então assim, a gente tá basicamente falando aqui, Nação Celeste, de uma oferta extra. Então o Cruzeiro tá basicamente assim, ó: Zenit, a minha oferta, ela é X mais Y, mas eu também tô te dando a opção da oferta Z. O que você prefere, você escolhe. Rapaziada, acho interessante, demonstra muito o quão o Cruzeiro ele vai tentar contratar o Gerson de todas as maneiras possíveis, né? Bora ver se concretiza. Fato é que a coisa tá intensa. Eu acompanhei o último conteúdo do Samuel Venâncio e deu a entender que as conversas nunca estiveram tão intensas. No sentido aspecto. O Cruzeiro envia uma mensagem, seja proposta ou qualquer coisa que seja, minutos depois, horas depois, o Zenit responde. O Zenit responde, minutos depois, horas depois, o Cruzeiro responde. Tá assim, não é mais um contato que acontece, dias depois tem uma resposta sobre qualquer coisa que seja envolvendo o Gerson. A coisa, ela tá desse nível. E eu acho que vai muito de encontro ao que eu disse mais cedo. Mais cedo não, né? No caso, no vídeo de ontem, dia 5. Onde eu comentei com vocês, né, que até o dia 12 de janeiro o Zenit tem para poder aí sacramentar a saída do Gerson ou a não saída do jogador. Então são 6, 7 dias para que isso aconteça. E aí é onde que existe a necessidade de agilizar o processo, porque se o Zenit perde o Gerson, é bem provável que vai ao mercado a equipe russa para tentar preencher essa lacuna. E aí agora a gente vai finalizar o nosso vídeo dando um pouquinho de risada, rapaziada, porque o maior ídolo da história do Clube Atlético Mineiro, é assim que muitos atleticanos taxam o Givanildo, vulgo Hulk, tá passando pra trás o clube de Vespasiano. Tá fazendo o clube de Vespasiano de bobo, de otário. Você tem noção? Imagina o Alex fazendo o Cruzeiro de otário numa renovação de contrato, o Sorin. Imagina um grande ídolo fazendo isso com o Cruzeiro. Seria feio, né? Meio escroto. Mas lá do outro lado, a necessidade de se ter alguma relevância, de se falar que tem algum ídolo recente é tão grande, que eles fingem que é pouca bosta, mas não, né? Não.
Bora falar sobre isso aqui, porque essa escrotizada que o Hulk deu no Atlético nas últimas horas, eu vou falar aqui. Você não vai ver em lugar nenhum, mas merece que eu mencione pra vocês, tá? Porque lá do outro lado tentam arrotar caviar, tentam se fazer maior e melhor do que o Cruzeiro, mas a gente sabe que a verdade é muito diferente. Olha essa notícia aqui do grande Felipe Barros, tá? Jornalista carioca dos mais competentes. Segundo as últimas informações, Hulk remarcou a reunião derradeira que teria com o Atlético para amanhã. Só para poder te explicar o seguinte. Na noite de domingo, a diretoria do Atlético se reuniu com o Hulk e apresentou aquela proposta que viralizou na segunda. Muita gente do Brasil deu risada, né, do Atlético. Tava apresentando basicamente um documentário, uma estátua da bunda dele lá na Arena BRV e tinha mais uma outra coisa. Eram 3 coisas. Fora, claro, ali, né? Ah, o documentário, né? Documentário, estátua e tinha mais alguma outra coisa. Ah, porcentagem da SAF. E aí, por conta justamente da porcentagem da SAF, que muita gente do Brasil inteiro deu risada do Atlético. Como é que um clube se apequena tanto perante a um jogador, independente de ser ídolo ou não? Vai dar uma porcentagem? Rapaziada, e ó, só piora, tá? Aí, isso foi no domingo à noite. Aí, na segunda tinha uma reunião, no caso ontem. Uma reunião marcada para o Hulk falar o que ele achou da proposta do Atlético. Meio que assim, olha, eu vou dar uma contraproposta. E aí, se vocês aceitarem, a gente fecha. E aí eu continuo aqui com vocês. Em paralelo, o Hulk já tinha aceitado uma proposta do Fluminense. Não tô brincando não, tá? Várias fontes de BH e do Rio cravaram isso. Aí o Atlético viu que a coisa realmente estava andando pro Hulk sair pro Fluminense, correu e fez essa proposta no domingo à noite. Aí beleza, aí a reunião que aconteceu na segunda, como disse o Felipe, ela foi cancelada pelo Hulk. Aí continua. Me parece estranha toda essa situação. Não duvidaria ter empurrado mais algumas horas para pensar ou ter algum tipo de debate com o Fluminense, que é o mais provável. Do jeito que as coisas estão, não duvido arrumar mais alguma coisa com a diretoria tricolor, tendo em vista a recepção positiva por parte da torcida pelo negócio e toda a dificuldade nessa busca pelo 9. Pensando pelo lado do Flu, minha maior preocupação é estar em 100% focado somente nesse nome. Espero que não. Além de toda a idolatria que ele tem no Atlético, a dificuldade imensa dessa operação ser concretizada, acho que tem que vir um outro centroavante. Enfim, mas basicamente é bem provável que o Hulk tenha cagado na cabeça do Atlético, do atleticano, por conta de uma proposta de um outro clube brasileiro. Aí, Nação Celeste, não bastasse isso, essa vergonha toda, dizem alguns, não oficialmente, né, digamos assim, jornalistas menos confiáveis, mas apuraram que outra coisa que foi apresentada naquela reunião de domingo, além da porcentagem da SAF, da estátua da bunda na Arena BRV e do documentário, foi a aposentadoria da camisa 7. E aí até teve o jornalista até comentou, outra coisa apresentada por Rafael é a aposentadoria da camisa 7. Realmente Hulk seria reconhecido o maior ídolo de todos. Léo Convide trouxe essa notícia. Aí um atleticano comentou: eu devo estar maluco, o Hulk deve ter decidido a final da Copa do Brasil contra o Flamengo, a Libertadores contra o Botafogo e a Sul-Americana contra o Lanús, só pode. Depois que chamam um clube de pequeno e a torcida acha ruim. Rapaziada, ó, o documentário eu vou até entender. Pô, o cara teve uma importância muito grande recentemente lá. A estátua, bom, aí já começa a passar dos limites, mas cada um com seu qual. Agora, porcentagem da SAF para um jogador, independente de quem seja, tá? E você aposentar o número de uma camisa emblemática para um clube, a camisa 7, pô. Por conta do Hulk. Aí eu zoo, vem atleticano encher o saco nos comentários. Aí eu vou fazer a seguinte pergunta, eu tenho que fazer a pergunta, né? O que o Hulk ganhou no Atlético pra ter esse tamanho todo? Aí os atleticanos vão responder:
Ah, o Hulk ganhou. Mineiro de 20, 21, 22, 23, 24. 5 mineiros seguidos. Pô, legal, pô. Né? 5 mineiros seguidos. Aí ganhou o brasileiro de 21, né? E a Copa do Brasil de 21. De título importante. Eu coloquei o mineiro ainda, fui bonzinho, hein? De título importante, é isso aí, né? Eu tô esquecendo alguma coisa. Não ganhou Libertadores, não ganhou Sul-Americana, não ganhou outro brasileiro, não ganhou outra Copa do Brasil. Ganhou um brasileiro e uma Copa do Brasil. Nessa lógica, pra ter todo esse auê, eu vou pra próxima tela. Eu vou mostrar. Eu vou mostrar ele. Eu consigo aumentar essa? Eu consigo aumentar? Não consigo aumentar. Eu queria aumentar essa imagem. Mas dá pra vocês verem, né? Nessa lógica, o que o Cruzeiro teria que fazer com esse carinha aqui, rapaziada? Eu só trouxe um exemplo, tá? Eu poderia ter falado aqui de outros jogadores. O Egídio, ou o Egideus, ganhou 2 brasileiros e uma Copa do Brasil. Ganhou o Mineiro também. E esse cara aqui, pra muitos, foi tratado aí como bagre, como meia boca. Eu gostei, eu gostei das 2 passagens do Egídio com a camisa do Cruzeiro. Isso aqui eu já falei algumas vezes, acho que foi um lateral muito útil, cara. E até muito querido, né, fora das 4 linhas. Ajudou demais, ponto. Mas imagina o Egídio fazendo o que fez no Cruzeiro no Atlético. Já teria estátua pra ele lá, porque ele já saiu do... Ele teria saído do Atlético em 2019. Rapaziada, isso daqui é pra me mostrar pra vocês que não dá pra discutir tamanho de torcida, tamanho de clube, tamanho de nada em Minas Gerais. O Arana tá saindo como o maior lateral esquerdo da história do Clube Atlético Mineiro. Eu consigo citar aqui rapidinho pra vocês o Egídio como um cara que teve mais títulos do que o Arana lá. E dá pra gente poder citar pelo menos mais uns 3, 4. Só tô falando de título, não tô falando nem de relevância. Se eu pegar aqui a relevância, todo o contexto do que foi o Sorin no Cruzeiro, pô, Sorin foi titular e capitão de seleção argentina em Copa do Mundo. Ou eu tô falando besteira, tô mentindo alguma coisa aqui? Rapaziada, meu rival é nanico demais. E é por isso que a rivalidade Cruzeiro-Atlético nunca é debatida entre as maiores do Brasil. Porque a gente tem um time muito grande e o outro aqui, ó, mediano. O Atlético não é pequeno, eu não vou cometer esse erro, mas é mediano. No Sul você tem times parecidos em nível de grandeza. Em São Paulo, os 4 gigantes. Até no Rio, tem um outro ali balanceando e tal, mas, né? É outro patamar de rivalidade. Agora, em Minas, rapaziada, fica difícil pra gente falar maior rivalidade do Brasil é Cruzeiro Atlético, quando do outro lado tem um time desse. Olha que mediocridade. E os caras do outro lado tratam com naturalidade. É por isso que eu falo pra você, não compare, não comparem. O vídeo ficou longo, rapaziada, ficou. Mas dá pra dizer que a gente passou ali por muita coisa aqui, tá? Gostaria que você comentasse sobre cada uma delas e já cravo. É bem provável que pelo menos outros 2 vídeos nessa terça nós tenhamos aqui, porque está pipocando informação a cada hora e a gente vai se atualizar sobre tudo. Comenta, deixa o like, hype o vídeo, até a próxima, tamo junto!